quero nessa manhã trazer uma palavra que se chama o Criador de Caminhos. Vamos lá de novo? Fala, Criador de Caminhos. Quem é o Criador de Caminhos? Quem cria aquilo que não existe e chama a existência como se sempre existiram? Quem é? Fala esse nome, fala Deus. Deus, Ele é Criador. Muitas vezes na vida nós passamos por momentos difíceis. E nos encontramos em situações que a gente olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê saída, para frente não tem saída, para trás não tem saída. Normalmente, quando nós nos encontramos neste lugar, nós estamos num beco sem saída ou nós estamos num buraco. A única saída que nós temos é qual? Fala para cima. É o céu. E Deus, Ele é muito intencional em tudo que Ele faz. Não é que Deus, Ele quer nos fazer mal. Deus, Ele quer nos tratar. Deus, Ele quer nos purificar. Por isso que Ele permite muitas vezes nós passarmos por algumas adversidades. Por quê? Porque o nosso caráter precisa ser tratado, precisa ser moldado e a nossa fé precisa ser purificada. Porque a igreja que Cristo vem buscar é a igreja semelhante a Cristo, que tem o caráter de Cristo, que tem a vida de Cristo. Só que para isso ser formado em nós, isso é o trabalho de uma vida. E nós temos que ter cuidado nessa formação. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós desapercebemos, nós temos um inimigo. E o inimigo, ele vem primeiro para roubar, fala roubar. Ele quer roubar paz, ele quer roubar alegria, ele quer roubar comunhão, ele quer roubar a alegria que Deus te deu e a herança que Deus te deu. É seu. Ele não pode matar, porque à sua volta existe o leão da tribo de Judá. Mas quando existe uma brecha, quando existe um caminho legal, que sem querer ou por erro nosso nós damos direito a ele entrar, ele entra. Sem piedade, ele rouba. Essa é o primeiro estágio do inimigo. Ele vem roubar. Depois que ele conseguiu roubar a alegria, roubar a comunhão, roubar aquilo que Deus te deu, que é seu direito, porque você é filho, ele começa a matar. Ele vai matando a pessoa, vai matando o teu relacionamento com Deus, até chegar no último estágio, que é o estágio de destruição. Nós estamos cantando aqui, o rei vai vir nos buscar. É verdade, é uma verdade absoluta. Isso vai acontecer. Mas nós precisamos entender que enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós vamos passar por essas adversidades da vida. Vamos nos encontrar em lugares que às vezes nós não vemos uma luz no final do túnel, uma saída. E nesse momento, o inimigo ele entra trazendo acusação, dizendo, como falou para Jesus lá no deserto, se você é filho de Deus, por que você está nessa situação? Porque ele quer roubar, ele quer matar e ele quer destruir. Mas graças a Deus que esse versículo não termina aí, tem uma vírgula e continua. Mas o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, ele veio para nos dar vida e veio para nos dar vida em abundância aqui nessa terra. Nós somos a luz e o sal dessa terra. Mas isso não é uma particularidade sua. Muitos homens de Deus passaram por adversidades, passaram por lutas. Por quê? Porque o caráter precisa ser transformado e a fé precisa ser purificada. Daniel, quando ele é jogado naquela cova dos leões, o que Daniel fez para ser jogado naquela cova dos leões? Me fala, humanamente
falando? Ele fez alguma coisa de errado? Não parece uma injustiça a alguém que tem uma vida reta diante do Senhor? Daniel era um homem íntegro. Se você lê o livro de Daniel, você não vê Deus acusando Daniel de erro em momento algum. Aí Daniel ele é jogado na cova dos leões, por quê? Porque estava fazendo a vontade de Deus, gente. Como homem, ele podia se achar injustiçado. Podia ou não podia? Mas aquilo ali estava servindo para moldar o caráter dele e para purificar a fé dele. Porque foi lá naquela caverna, foi lá naquele lugar cheio de leões, que ele conheceu o leão da tribo de Judá. Aquele que fecha a boca do inimigo, da fúria do inimigo. José do Egito tem uma promessa, e ele começa a falar para todo mundo aquilo que Deus tinha falado para ele. Menino, Deus dá uma roupa diferente para ele, o pai dá uma roupa diferente para ele, e em um momento ele vai para o campo para ver o que os irmãos estavam fazendo, e quando os irmãos veem José chegando, com raiva, com mágoa, com um monte de sentimento no coração deles, o que eles fazem? Pegam José e lançam no poço. Dali José é vendido, dali José é injustiçado, porque querendo viver uma vida íntegra, foge do pecado, é lançado numa prisão. Ali na prisão, ele interpreta 2 sonhos, o padeiro e o copeiro, ele traz a revelação dos 2 sonhos, e ele pede, porque José estava querendo sair dessa situação. Ninguém quer ficar numa situação de pressão por muito tempo. Nós somos seres humanos, nós sabemos que a pressão ela é difícil para nós. E José fala assim para o copeiro, quando você sair daqui, lembra de mim, não esqueça de mim, por favor. O que acontece? Ele é esquecido mais uma vez. Até que um dia Faraó sonha, e ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Aí o copeiro fala assim, eu conheci alguém lá na cadeia que interpreta sonhos, ele é filho do Deus Altíssimo. Aí Faraó manda trazer quem? José. A partir desse momento na vida de José se abre um caminho que ele nunca imaginou. Se torna o governador do Egito e um homem, depois de Faraó, o homem mais poderoso daquela nação. O teu Senhor Jesus Cristo de Nazaré abriu um caminho para nós, porque nós não tínhamos mais acesso a Deus. O Filho de Deus se tornou homem. Como o homem nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. Teve uma vida de poder, porque assim o Espírito Santo ungiu ele com poder e autoridade e fez o bem por onde andava. Mas ele sabia que ele tinha que passar pela cruz. A cruz iria abrir o caminho que eu e você iríamos passar por ela. Mas ao 3º dia, a morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, desceu até o céu, até o inferno, até o Hades, tomou da chave do inimigo aquilo que foi dado a ele. Pisou na cabeça da serpente e recebeu um nome acima de todo nome. Que debaixo desse nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa e toda língua entende. Um dia todos nós vamos chegar diante dele e reconhecer Jesus. Porém, o grande desafio da nossa vida é reconhecermos Jesus hoje. É dobrar os nossos joelhos diante dele hoje. É a nossa língua confessar que só tu, Yeshua, é salvação para as nossas vidas. E como nós cantamos hoje, ele voltará para buscar a igreja dele. A noiva que precisa se preparar, a noiva que precisa se ataviar. Esse é o teu Criador, o Criador de caminhos, que cria caminhos aonde não existe caminhos. Talvez hoje, nessa manhã, você está diante de umas circunstâncias como essa. Pressionado por todos os lados. E você não vê uma solução, você não vê uma saída. Eu quero te dar uma boa notícia. Eu quero trazer à memória uma promessa. O Deus
que cria caminhos onde não existe caminho, continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não muda. Hoje ele pode criar um caminho na sua vida, e isso vai determinar o seu futuro. Esse é Deus. Esse é Deus. Toda promessa que a Bíblia tem é sua. Fala, toda promessa que existe na Bíblia é a minha herança. Ela me pertence. A vida plena é para você agora. A vida abundante, e quando falo em abundância não é na questão financeira, porque isso é um detalhe. Lá no céu a gente não vai ter isso e a gente vai ser feliz. O equilíbrio, onde o inimigo muitas vezes se torna um perseguidor, nas nossas feridas, nas nossas limitações. Isso tudo Deus tem para as nossas vidas. E como igreja, como povo de Deus, que Deus tem chamado para nós nos posicionarmos nesses últimos dias, onde a Bíblia diz assim, cuidado para que o seu amor não venha se esfriar. Cuidado para que no meio da igreja o nosso coração não venha endurecer. Porque nós vivemos esse tempo. O que nos protege? O que faz com que o nosso sistema imune nos proteja disso daí? Só existe um lugar que nós possamos estar protegidos nesse momento, que é a presença do Senhor. Diante do Senhor, clamando a Ele. Porque nós passamos por, às vezes, do nada, chega uma notícia que mexe com a nossa vida. Coisas que muitas vezes nós não planejamos, nós não esperamos. Aí a notícia chega, aquilo ali mexe com toda a sua estrutura. E você fala, Deus, o que eu vou fazer agora? Eu estou numa situação que eu não vejo saída para isso tudo. E Deus tem respostas para nós nessa manhã. Sabe qual é a resposta? Estou dando a introdução dessa palavra, já trazendo para vocês a aplicação prática. Deus é a resposta que você precisa ter nessa manhã. Se Ele se levantar em teu favor, querido, já era. Já era. É isso que nós precisamos. Não é por merecimento, não é pela quantidade de oração que você faz, não é pelo quanto você conhece a Bíblia, não é pelo tempo que você anda com o Senhor, não é por nada disso. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus não é por merecimento, é através da graça de Deus. Por isso, se Ele se levantar, como se levantou para Estevão, quer dizer, se Ele se levantar como Ele se levantou para José, para Daniel, para Davi, para Ezequiel, Isaías, Samuel, todos os teus inimigos hoje vão cair por terra. Quero ler o contexto que eu estou falando para vocês. Eu vou ler o verso 2, que já é o texto base, e os outros 3 versos. Amém? Isaías 45, verso 2 fala assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pustes o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Coloca a mão sobre essa passagem. Fala assim comigo: Senhor Deus, eu peço nessa manhã que o Senhor vá diante de mim, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e me chamando pelo meu nome. Ainda que eu não te conheça, revela-te a mim, no nome de Jesus. Uma pergunta:
Se Deus me ama tanto, por que que às vezes eu passo por lutas e passo por adversidades? Você tem essa pergunta aí? Dá uma olhada para ela. Você tem alguma dúvida que Deus te ama? Pode falar. Não. Nenhuma dúvida. Porque a prova desse amor foi Ele enviar o Filho dele. Deus ama a todos, independente. Todos. Agora, reconhecer o amor de Deus vai depender da pessoa. Então, se Deus nos ama, esse Deus que nos projetou com propósito, esse Deus que tem planos para as nossas vidas, se Ele nos ama tanto, por que que às vezes Ele permite nós passarmos por lutas e passarmos por adversidades? Isso aí, vovó Zélia. O Deus que amava tanto Daniel, por que permitiu Daniel entrar naquela cova dos leões? O Deus que amava tanto José, por que que permitiu José passar por tantas situações na vida dele? O Deus que amava tanto o seu filho, Jesus Cristo de Nazaré, por que ele permitiu que o filho dele morresse naquela cruz? Eu não quero pregar sofrimento. Não, eu estou pregando o reino de Deus. Junto no reino de Deus tem o processo que nós não podemos skip. Nós não podemos passar por essas etapas, porque são essas etapas que moldam o nosso caráter, que trabalham na nossa vida a essência de Deus. Porque é quando você passa por provas, é quando eu passo por provas, é que exala de dentro de mim quem realmente eu sou. Não quer dizer que isso é você, mas nesse momento está exalando isso. E Deus quer trabalhar em nós para que nas provas nós venhamos exalar o bom perfume de Cristo. Era o que a igreja primitiva acontecia. Perseguidos, não abandonavam. Açoitados, não desistiam. Pressionados, eles falavam assim: como é que eu vou deixar de falar daquilo que eu escutei, daquilo que eu vi? Eu vi Jesus curando, eu vi Jesus me ensinando, eu andei com Ele. Eu aprendi a reconhecer a voz dele. Ele me amou quando todos me abandonaram. Eu conheço ele. Não vou parar de falar, porque ele é minha vida. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. E porque ele é tudo que eu tenho, é isso que eu vou fazer. A boca fala daquilo que está cheio, o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz assim: sejam cheios de Deus. Por quê? Porque se você estiver cheio de Deus, você vai falar naturalmente de Deus. Você não precisa de um momento especial para que algo aconteça. E tem um contexto aqui que é do povo do Egito, quando Deus criou um caminho para o povo hebreu. A palavra fala que depois de 400 anos o povo começou a clamar. No momento que o povo começou a clamar, Deus ouviu o clamor do seu povo. Esse Deus é um Deus apaixonado. Por que Deus não evitou os 400 anos de tratamento desse povo? Mas o Deus que trata é o Deus que ouve. Fala, o Deus que trata é o Deus que te ouve. Se você se levantar para clamar, os ouvidos dele não estão fechados. E Deus envia Moisés para libertar o povo. Com um braço forte, Moisés fez o que quis de Faraó. Cada praga que foi feita lá era envergonhando um Deus lá do Egito. Piolho, gafanhoto, todas elas. Cada uma delas era um Deus lá do Egito. E Deus traz a praga e extermina ela, porque Deus, ele é Deus que agindo, ninguém impede. Tira o povo do Egito. E o povo sai como de lá? Pode falar. Se rico, não sei, mas que saíram com muito ouro, prata
e roupas saíram. Imagina você como eles saíram do Egito. Você acha que eles saíram fazendo festa? Contentes? Pode falar. 400 anos, gente. Agora eles estão sendo livres para entrar na terra prometida. Mas só que do Egito até a terra prometida, tem adversidades, tem as lutas, tem os caminhos que muitas vezes todos nós achamos que todos os caminhos da nossa vida estarão abertos. E não é assim. Um dia eu estava entrando no banco aqui na Riosboro. A primeira porta era aquela porta automática, que quando você chega perto, ela faz o quê? Abre. Falei, tá fácil. A segunda porta, eu achava que ela ia fazer o quê? Eu quase derrubei a porta no peito. É pá, pum, pá, 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 pá. Aí sai todo mundo do banco falando assim, está tudo bem? Eu falei, eu acho que está. Por quê? Porque a gente acha que todas as portas, todos os caminhos da nossa vida, eles estarão abertos, com tapete vermelho e falando, servo do Deus Altíssimo, entra, eu estou aqui para te servir, você vai comer o melhor dessa terra. Queridos, nem sempre é assim. Tem horas que você dá com a cara na porta e fala assim, rapaz, não está aberta. O que eu faço agora? E o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, Faraó com o exército atrás, montanha de um lado, montanha do outro, e falaram assim, e agora? E agora? Êxodo 14, 11 fala assim, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasses de lá, para que morramos neste deserto, por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Na primeira adversidade, na primeira situação complexa que o povo chegou, o que eles fizeram? Isso abre caminhos, ou isso fecha caminhos. Aí foram reclamar com Moisés. Glória a Deus que Moisés não escutou a reclamação deles. Né? O que Moisés fez? Foi para Deus e clamou a Deus. Imagina a pressão que esse homem estava vivendo. Mais de 2 milhões de homens, fora as mulheres. Imagina, se tem 2 milhões de homens, né? Imagina aí 2 milhões de mulheres perguntando para o marido, como é que a gente vai passar o mar? Aí Moisés vai clamar, Moisés vai buscar Deus. Olha o verso 15, o que fala. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel, leia essa segunda parte do versículo, leia. Fale mais uma vez, por favor. É para fazer o quê? Marchar. Nós estamos indo em direção à terra prometida. O problema é que nós paramos para clamar quando é para marchar. Agora eles acabaram de ver 10 milagres no Egito. Estava tudo fresh. Sobrenatural de Deus estava vivo. E o que era natural deles nesse momento que o mar está na frente fazer? Milagre de novo. O Deus que me tirou do Egito é o Deus que cria caminhos para mim entrar na terra prometida. E a natureza deles, entra nesse momento. E ao invés de clamar, eles vão reclamar. Graças a Deus que Moisés não escutou essa reclamação. Êxodo 14, 21 fala assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas.
é nesse momento que acontece a decisão daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Ou Deus abre caminhos através de você continuar marchando. Se você continuar marchando em direção à terra prometida, eu quero profetizar na tua vida e quero declarar na sua vida da parte de Deus. Os caminhos de Deus que precisam ser abertos, eles vão ser abertos. Mas se nós pararmos para reclamar por aquilo que ainda nós não temos, a gente paralisa as nossas vidas e a gente não consegue avançar. Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E o 16. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o ou toque nele, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. O que Deus orienta Moisés a fazer? Levanta o teu cajado. Eu te dei uma autoridade, Moisés. Eu te dei uma incumbência para você fazer. Pai, olha para mim. Levanta o teu cajado lá na tua casa. E eu falo isso para mim também. Deus te deu autoridade sobre aquele lugar. Lá naquele lugar você é o Moisés de Deus. Levanta o teu cajado em direção àquilo que você precisa que aconteça o sobrenatural. Deus colocou nas mãos de Moisés a autoridade para estabelecer o reino de Deus por onde ele andava. Então, por isso que Deus fala para Moisés: Moisés, agora não é hora de clamar, agora é hora de praticar. Levanta o cajado, estabelece o reino de Deus, toma a tua responsabilidade e diga ao povo de Israel que marchem. Porque enquanto você estiver marchando, Deus nesse processo irá abrir os caminhos do Senhor na tua vida. Não pare. Não pare para ver se o mar está fechado. Não pare para ver se o exército de Faraó está atrás. Não pare analisando as montanhas. Siga. O teu destino é Canaã. O teu destino é a terra prometida. Não pare nos percursos da vida. Peça graça a Deus. Peça favor de Deus. Peça o amor de Deus para Ele encher o teu coração, para Ele te renovar. Porque você tem um destino aonde chegar. E o Deus que abre caminhos, Ele irá fazer isso na tua vida. Seja qual for a necessidade que você precisa. Eu quero dizer que Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O que você precisa da parte de Deus? Que você olha nessa manhã e você fala assim: Deus, esse caminho está fechado, Deus. E muitas vezes nós nos sentimos sem forças. Por isso que eu digo: dá o primeiro passo. Bota o pé. Como Josué fez no Jordão. E o Jordão, pela parte de Deus, ele vai se abrir. O teu Deus continua sendo o mesmo, queridos. Ele não mudou. Se precisa de uma intervenção de Deus na área financeira, o teu Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Grana para Deus não é nada. Não é nada. Você precisa de uma intervenção na família. O que é que você precisa de Deus? Ele está aqui nessa manhã para dizer: eu posso ir ao teu encontro. Eu posso abrir um caminho que você ainda não vê. Que você não percebe. Porque Ele te ama. Ele te ama, Ele não te tirou do Egito para você ficar na frente do Mar Vermelho paralisado. Você tem destino, você tem promessa, e é para lá que Deus quer te levar. Quero fazer uma oração. Fala assim comigo, fala: Senhor Deus, pela Tua palavra, que a minha herança, nessa manhã, eu recebo a força de Deus para vencer e passar esse mar, no nome de Jesus. Tem uma história de Abraão, o patriarca Abraão,
que a Bíblia relatou, sabe? E eu vou ler ela para vocês. Gênesis 21, 15 fala assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu, ou clamou do céu, a Agar, e lhe disse: que tens, Agar? Eu acho que ela podia dizer: não é o que tem, não tem nada, né? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Verso 18: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque ele tem promessa, e eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu ao menino, ao rapaz, para beber. A gente sabe desse contexto que aconteceu. Abraão recebe uma promessa e o filho não vem. Aí Sara quer dar um jeito no negócio, apresenta Agar para resolver a situação. Nasce Ismael. E Deus fala para Abraão: não é esse o teu herdeiro. Depois de algum tempo mais, nasce quem? Isaac, com 100 anos. Abraão tinha 100 anos, Isaac nasce. A palavra fala que quando Isaac foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. E nessa grande festa, Sara viu Ismael bullying. Vocês acham que esse negócio é de agora, né? A Isaac. E Sara fala assim: eu não quero Ismael e não quero também Agar mais aqui em casa. E Abraão dispensou tanto Agar quanto Ismael. Andando pelo deserto, acabou a água e a mãe ficou desesperada. Colocou o menino numa distância de 100 metros e foi chorar. Às vezes isso não é a nossa vida. Você vai lá, te tranca no quarto, onde você quer que ninguém esteja vendo a situação, e você chora. Porque a situação é uma situação difícil. Mas só que o teu Deus, ele não é brincadeira. Eu estou aqui para despertar você nessa manhã, para dizer para você e para mim que o teu Deus continua sendo o mesmo. Ele continua te ouvindo. Ele continua te escutando. Ele continua sabendo qual é a situação, independente daquilo que você está passando. Mas só que a palavra fala que Sara chora, mas Deus escuta o clamor de quem? Não adianta só ficar chorando. Tem que chegar um momento que tem que se levantar e tem que clamar. Porque é no clamor que Deus fala assim: eu escutei alguém clamando. E Deus fala com Agar e fala assim: ei, ergue-te, Sara. Desculpe, Agar. Ergue-te, ponha-te de pé. Por que Deus pergunta para Agar se pôr de pé? Porque do jeito que ela estava, ela não conseguiria conquistar nada. Né? Então, eu sei que existem situações e situações. Entenda pelo Espírito o que eu estou falando. Né? Mas chegou o momento que Deus falou para Agar assim: levanta, põe-te de pé. Levanta o menino, pega ele pela mão, porque ele tem promessa. Depois que isso aconteceu, os olhos de Agar foram abertos. E ela viu um caminho de Deus sendo aberto na vida dela, no meio de uma adversidade muito grande. Você está passando por luta, você está passando por adversidades. Eu quero dizer que esse é o terreno perfeito para Deus abrir um caminho que você não espera, que você não imagina. Vamos aplicar essa palavra? Parar com a atitude destrutiva da reclamação. Endireitar os caminhos tortos. Eu irei
adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos. Tem caminho torto para endireitar? Deixa eu falar de mim. Essa semana eu me peguei endireitando caminhos tortos. Porque eu sei, pela palavra, que os caminhos tortos do lado de dentro, eles podem paralisar os novos caminhos que Deus quer criar do lado de fora. Por isso que é preciso endireitar os caminhos tortos. Eu estou falando porque eu os tenho e eu procuro fazer isso. Por que é necessário isso daí? Por que é necessário nós trabalharmos, termos tanto cuidado com a nossa vida? Porque Deus, Ele está nos forjando. Deus, Ele está purificando a nossa fé. Ele olha para mim nessa manhã e sabe exatamente como eu estou. E Deus, Ele quer nos abençoar. E Deus, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Porém, reconhecer isso daí é papel de quem? Meu. Eu preciso reconhecer. Para quê? Os grilhões sejam quebrados. Isaías 45, a parte 2b, fala assim: quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aí Deus vai à frente, quebrando os grilhões e despedaçando os ferrolhos de ferro. Aí, quando eu endireito os caminhos, quando o Senhor vai na minha frente, quebrando os grilhões, rompendo as portas de bronze. O que é porta de bronze? É tudo aquilo que te paralisa de você avançar. É tudo aquilo que está na tua frente e que você não tem acesso ao outro lado. E a palavra fala assim: te preocupa em endireitar os teus caminhos. Te preocupa em trabalhar aquilo que você precisa trabalhar. Faça teu papel, eu vou à tua frente. E vou abrindo caminhos aonde não existe caminhos. Quer ver o resultado disso tudo? Isaías 61, verso 1, fala assim: o Espírito do Senhor está sobre, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram e pôr os que estão em Sião, ao invés de luto, uma coroa de louvor, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim, olha a promessa final disso tudo, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a glória, para a sua própria glória. Nas provas, recebemos libertação. 2. Por que Deus muitas vezes permite nós passarmos por provas e adversidades? Para nos enriquecer. Escreva enriquecer. Isaías 45, 3. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Eu creio que um dia ele chamou Daniel e falou assim, chamou a galera lá do que serve no céu e falou assim: abençoa Daniel. Ele chama pelo nome. Talvez hoje ele está te chamando pelo nome e fala assim: pode abençoar com força esse. Se você estivesse crendo um pouco mais assim, você estaria um pouquinho mais entusiasmado. Porque Deus, Ele te chama, Ele te conhece. Ele te conhece. A palavra fala assim, uma parábola, que um certo homem, passeando, encontrou um tesouro escondido. Ele viu o tesouro, ele podia levar aquele tesouro? Por que não podia? Fala, tudo que tem valor tem preço.
Ele volta, pega tudo o que tem e vende. Aí agora ele volta lá e fala assim: quero comprar esse campo. Quero comprar esse tesouro. Um dia, Zaqueu encontrou esse tesouro. Um dia ele encontrou. E quando esse tesouro entrou na vida de Zaqueu, tudo mudou. O evangelho do reino é algo precioso demais. O que me chama a atenção de Zaqueu é que assim que Jesus Cristo de Nazaré entrou com salvação na vida dele e na casa dele, ninguém precisou pedir mais nada para Zaqueu. Ele saiu perdoando, ele saiu restituindo e ele saiu fazendo aquilo que devia fazer como um discípulo de Cristo. Às vezes nós nos desgastamos falando assim: Éder, você está lendo a Bíblia, meu filho? Éder, você está orando, Éder? Tudo isso que eu estou falando eu sei que o Éder faz. Não é pela fé não, eu sei. Se esse negócio ficar muito tempo nessa vibe, sabe o que vai gerar entre eu e o Éder? Quem gosta de relacionar por cobrança? Alguém gosta? Se vocês não gostam, eu também não gosto. Por isso que nós precisamos entender essas coisas, porque isso abre caminho nas nossas vidas. Você é discípulo de Cristo. Você anda com o Espírito Santo está aí. É Ele que te conduz, é Ele que te ensina, é Ele que te leva a conhecer a verdade. E o Evangelho do Reino, quando você recebe Ele faz essa mudança dentro de você. E Jesus fala assim para Zaqueu: hoje chegou salvação nessa casa. O sacrifício que vale a pena no reino, sabe qual que é? Aquele que é voluntário. Oferecei-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você tiver que amarrar o irmão como Abraão amarrou Isaac e botar ele no altar, não é vivo, não é santo e não é agradável. Isso dá um trabalho. Se o irmão tiver uma peixeira, porque às vezes eu sou esse que tem que me amarrar para mim ir para o altar, porque não é natural esse processo em mim. É um processo que precisa disciplina e esforço. Mas isso te enriquece. Isso revela para você os tesouros que estão escondidos da parte de Deus. Você quer os tesouros de Deus? Você quer saber o que Deus pensa a teu respeito? Você quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Eu quero, todos nós queremos. É por isso que nós estamos aqui. Por isso eu preciso me aproximar daquele que é o verdadeiro tesouro. A maior riqueza que um homem tem nessa terra não são bens. Não são bens. E eu não estou falando contra ter, não estou falando disso não, gente. A maior riqueza que nós temos é o Criador. É isso que faz o homem ser sábio. O que está escrito lá em Provérbios. O princípio de toda sabedoria é o quê? O temor a Deus. Daniel foi muito rico depois de ter passado por aquela cova. Porque entrou um homem de Deus e saiu de lá um profeta que aprendeu a conhecer a Deus. José foi muito enriquecido da parte do Senhor por ele ter passado por todas essas etapas da vida dele, até chegar onde ele chegou. Quando ele foi colocado por Deus no lugar que Deus falou assim: aqui você vai estabelecer meu reino. Quando José falava, as pessoas reconheciam que saía sabedoria da parte dele.
José foi muito enriquecido. Os discípulos que andaram com Jesus receberam um tesouro maravilhoso. Quando eles falavam, as pessoas que ouviam eles falar, falavam assim: essas pessoas são iletradas. Eles não foram alfabetizados da maneira que deveriam ser para falar dessa maneira. Mas receberam o quê? Os tesouros escondidos e a capacitação que vem sobre todo aquele que faz o projeto, que faz a obra de Deus. Essa obra não é feita por sabedoria humana, apesar que precisa também, mas ela é feita pelo poder e pela graça que Deus derrama sobre as nossas vidas. Deus, Ele quer nos enriquecer. Deus, Ele quer fazer a tua família ser uma família próspera, que tenha paz lá dentro, que tenha alegria. Deus quer fazer dessa igreja uma igreja rica. Quando as pessoas chegam aqui e falam assim: o que é que vocês têm? Uma coisa: encontramos o Rei. Encontramos o Rei. Ele tem nos dado sentido para viver. Primeira Coríntios 2:9 fala assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha para essa promessa que você tem aí. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas fala amém. É isso que Deus tem preparado para você. Os pensamentos dele são muito mais altos e maiores do que os teus e que os meus. Os caminhos de Deus não são os meus caminhos. Por melhor que seria a minha projeção, eu jamais imaginei estar nesse lugar que eu estou hoje. Não que eu tenha alcançado alguma coisa, eu sou igual a vocês. Mas os meus caminhos eram totalmente diferentes que os caminhos de Deus. Mas só que quando Deus tem propósito, Deus tem propósito. Ele vai usar todas as circunstâncias para te levar de volta para o caminho que Ele estabeleceu na tua vida. Eu lembro que em 2000, a gente passou 2 meses na Itália, achando que eu ia ficar rico jogando futebol. Aí tudo aquilo que foi projetado, danou-se. No final da caminhada, abriu uma janelinha pequena. Né? Eu falei: esse caminho é um caminho de Deus, eu vou entrar por ele. Mas só que, porque eu sou descendente italiano, de descendência italiana, eu teria que voltar ao Brasil para me poder fazer a minha cidadania italiana para voltar para a Itália e não contar como estrangeiro. Jogando pouco, o estrangeiro não joga na Europa, né? Aí eu voltei. Me deram a passagem Roma, Porto Alegre, Roma, Roma, Porto Alegre. Eu falei: estou com 3 passagens. Eu falei: esse povo está confiando em mim. Né? Eu vou para o Brasil, resolver esse negócio da cidadania italiana e volto rapidinho. Só que passou 1 mês, passou 2 meses e eu casado. Nós casamos em 98, nós tínhamos 2 anos e alguma coisa de casamento. E aí passou 1 mês, passou 2 meses. Vocês conhecem bem a minha esposa, se depois vocês precisarem de mais detalhes, eu posso informar, né? E ela falava assim: e aí, bacana, qual que é? Você vai ficar nessa resenha mesmo? Se quer casar e ter vida de playboy, assim, sem compromisso, não dá certo, não. Aí eu apliquei, eu vim para cá com visto de trabalho, eu voltei a aplicar esse visto de trabalho. Com 1 semana,
o visto voltou, o passaporte voltou, o visto ficou lá no consulado. E o cara falou assim, ó, detalhe, eles não aprovaram, só que tem um benefício nesse negócio. Normalmente, quando eles não aprovam um visto como esse, porque você já teve um visto aprovado, eles carimbam o passaporte para que por 10 anos você não possa tentar novamente. Você não foi, o teu passaporte não foi carimbado. Eu falei, e agora? Como é que eu falo isso para a senhora Nilka, né? Isso foi numa quinta-feira, a gente falava praticamente quase todo dia, naquele dia ela não me ligou. Eu falei, ufa, que livramento. Na sexta-feira, acho que tinha uma reunião de oração na parte da tarde. Eu fui lá na igrejinha lá de chão batido, sabe? Aquela que tem um ventilador só para girar o vento, o calor, né? Para a irmã do coque se abanar. Só tinha a irmã do coque e eu lá. Sem coque, nenhum. Acabou o culto de oração. A pastora chegou para mim e falou assim, Marciano, a gente vai ter uma vigília hoje à noite, lá no monte. Você não quer? Falei, pastor, não estou fazendo nada mesmo. O que eu menos quero é ficar em casa. Né? Aí vou eu lá para o monte. Deus não responde só no monte, não. Deus responde em qualquer lugar. Mas nessa situação, Deus falou comigo lá no monte. E Deus falou que iria me trazer de volta para cá. Porém, Ele colocou uma condição. Ele falou, filho, eu vou te levar de volta. Mas tem um Isaac que nós precisamos tratar. Falei, não. Ainda não. Eu ainda tinha cabelo naquela época. Falei, não, Deus. Ele falou, pode aplicar novamente o visto. Esse visto vai acontecer. Falei, Deus, se eu enviar esse negócio, eles vão carimbar o passaporte. Pode mandar. Cheguei na segunda-feira lá no despachante, naquela época fazia via despachante. O cara falou, você aqui? Falei, é. Falei, dá para reaplicar o visto? Ele falou, rapaz, você não entendeu o que eu falei para você? Eu falei, aplica. Ele falou, eu vou aplicar, mas é porque você é teimoso. Eu falei, é. Deu uma semana e pouco, ele me ligou, ele falou, Marciano, vem aqui para o escritório. Eu não tive coragem nem de perguntar. Cheguei lá, ele falou, senta aí. Ele abriu uma gaveta e abriu o visto na minha frente assim. Ele falou assim, eu não explico isso. Eu falei, nem quero ouvir tua explicação. Me dá esse negócio que amanhã eu estou marcando uma passagem para mim voltar para os Estados Unidos. Quando Deus tem propósito, Ele abre caminhos. Não é porque eu sou diferente de você, é porque você também é filho e o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. Quero terminar essa palavra falando assim, Deus nos ama tanto que prometeu cuidar de nós por amor do seu nome. Isaías 45:4, e o pessoal do louvor pode ir chegando, por favor. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. O nome de Deus está atrelado com o teu nome. Salmos 23:3 fala assim, refrigera-me, ou refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu próprio nome. Você recebeu o nome de Deus.
E você tem a promessa que Ele vai cuidar de você. Se você precisar de caminhos serem abertos. O que eu estou falando não é promessa minha e eu não quero falar isso para mexer com a tua alma. Podia, não quero. Eu estou lendo a palavra do Senhor. É ela que está falando que Deus te amou tanto que por amor do nome dEle, Ele vai guardar você, vai proteger você e vai cuidar de você. Não importa qual é a situação que você está passando ou que você se encontra. Hoje, não importa. Aos olhos do homem, talvez isso seja um fim. Mas aquilo que aos olhos humanos pode ser um fim, para Deus é simplesmente um começo. Porque se Deus abrir um caminho aí, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. O Criador de caminhos, Ele está nesse lugar. E Ele está sobre a tua vida. Nas provas, renovamos o nosso pacto com aquele que nos deu o seu nome. As provas têm um objetivo só, querido. As provas não vêm para te paralisar, as provas não vêm para te afastar, as provas não vêm para nada disso. Ela vem com um objetivo, para que você conheça e faça um pacto com aquele que deu o nome dele a você. Você é filho de Deus. O nome de Deus está atrelado ao seu. Totalmente. Totalmente. Está tão atrelado que Deus falou assim: sabe a provisão que você precisa, filho? O pão, o vestir, o alimento. Sabe o que é necessidade? Deus falou para você que não vai faltar. Porque o nome dele está atrelado ao teu nome. Deus, Ele é Pai. E nessa manhã, Ele quer que nós venhamos nos sentir como filhos amados que somos. Independente do que está acontecendo, Deus não deixa de te amar. Não deixou de amar Agar e nem Ismael porque passaram por aquele momento de dificuldade. Pelo contrário, foi nesse momento que Deus se revelou a eles. Porque Deus, Ele é um Pai amoroso. Amoroso, que não desistiu de mim, com todas as minhas falhas e as minhas imperfeições. Mas Deus sim quer trabalhar nas nossas vidas, purificar o nosso caráter, para que a obra dele seja plena e completa em nós. O que você precisa de Deus? Você precisa de uma intervenção na área familiar? Você precisa de uma intervenção na área migratória? Você precisa de uma intervenção nos relacionamentos? O que você precisa do teu pai nessa manhã? Você precisa de um consolo. Você está sem forças para continuar? O desânimo bateu na porta e falou: ei, para, não vale a pena. Estou aqui para anular essa mentira do diabo na tua vida. E tudo aquilo que você está vivendo, vai viver, tem peso de glória sobre você. Deus te colocou, talvez numa fornalha ardente. Mas é porque lá Ele quer te revelar como o quarto homem daquela fornalha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e que andam segundo o propósito pelo qual Ele chamou. Todas. Ninguém entendia o que Jó estava passando. Ninguém. Para muitos, Jó estava em pecado. Mas para Deus, era Deus purificando. Era Deus trabalhando. Era Deus moendo ele. Porque aquilo que Deus tinha preparado para Jó era 2 vezes maior daquilo que ele já estava vivendo. Jó jamais imaginou que esse caminho iria ser aberto na vida dele. Davi um dia vai levar pães para os irmãos dele lá na batalha.
E lá tinha um gigante por 40 dias afrontando o exército de Israel. E Deus levanta Davi como um caminho que ninguém esperava. E falou para Davi: a partir de hoje, Davi, você é um guerreiro meu. A minha força no meio das lutas vai se aperfeiçoar em você. Eu posso ficar aqui dando vários exemplos, mas eu quero falar de mim e eu quero falar de você. Qual é o caminho que você precisa que Deus abra na tua vida hoje? Hoje. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, é para hoje. É para agora, é a intervenção de Deus na tua vida agora. Seja na área emocional, seja qual for a área. Eu não vou ficar citando, mas qual é a área que você precisa que Deus se levante em teu favor? Deus, Ele quer te abraçar nessa manhã. Deus, Ele quer te abraçar nessa manhã. Deus quer criar na tua vida caminhos novos. Caminhos novos, caminhos novos, caminhos novos. Aquilo que tem te roubado hoje, cessa essa fonte na tua vida.